O milionário fica surpreso ao ver a menina virgem autista resolver o desafio do professor. Eduardo nunca foi de se impressionar fácil. Milionário, frio e calculista, era famoso por construir impérios em meio à selva de concreto da cidade. Uma metrópole com arranha-céus brilhando no topo e ruas sujas cheias de gente lutando para viver. Numa tarde qualquer, ele cruzou sem querer com algo que virou seu mundo de ponta cabeça. Tudo começou numa escola pública, um prédio antigo, meio caindo aos pedaços, escondido entre vielas que só o barulho dos carros conseguia atravessar. Lá dentro, crianças inquietas, rostos marcados pelas dificuldades da vida, tentavam decifrar um enigma lançado pelo professor de matemática mais renomado da região. O desafio era cruel, complexo, um daqueles que a maioria desistia antes mesmo de chegar na metade. Mas no canto da sala, sentada sozinha, estava Luísa, uma menina silenciosa, com olhos que pareciam ver o mundo de outro jeito. Ela tinha autismo, mas ali, naquela cadeira, parecia flutuar em outro universo, longe do preconceito. A mão pequena traçou números, riscou o papel, voltou, recomeçou. Eduardo observava por uma janela empoeirada do corredor. Queria só passar o tempo, ali perto do caos que ele sempre fugia. Mas o que viu mexeu fundo com ele. De repente, Luísa levantou a mão. O silêncio pesado cobriu a sala. O professor, com ar descrente, encarou a menina. Ela entregou o papel, cheio de fórmulas perfeitas, sem um erro sequer. No rosto de Eduardo, um choque quase físico. O peito apertou. Como uma faísca que acende um fogo antigo, ele sentiu algo que não sabia que existia ali. Dúvida e fascínio. A notícia se espalhou rápido. Na comunidade, na escola, até nos corredores da alta sociedade, comentavam da menina prodígio. Eduardo, imperturbável, sentiu o chão sumir um pouco. Será que ele, todo-poderoso, estava diante de algo maior? Mas nem tudo era aquilo que parecia. Luísa, a menina que todos viam como frágil, carregava uma história cruel, um passado marcado por perdas, por abusos invisíveis aos olhos vazios da cidade. A pressão subiu como nuvens negras prontas para a tempestade. A fama da menina virou alvo. Sussurros, olhares tortos, intrigas. E então, uma reviravolta. O professor, que parecia o grande mentor, revelava interesses sombrios. Mensagens trocadas, encontros secretos que Eduardo, em seu narcisismo, jamais esperaria encontrar. A dúvida cresceu feroz. Será que proteger Luísa custaria caro demais? Era ele capaz de enfrentar aquela corrupção arraigada? No meio dessa confusão, Eduardo encarou o dilema cruel: agir e se expor ou voltar para a segurança do seu mundo de vidro e aço. A resposta parecia escapar entre os dedos, até que algo inesperado veio à tona, balançando o chão ainda mais. Sim, Luísa não era apenas uma vítima inocente. Sentada ali, calculando e resolvendo o impossível, ela era peça-chave num jogo maior. Eduardo viu que o enigma não era só matemático. Era de poder, segredos e batalhas que poucos queriam enxergar. O que o futuro reservava? Até onde ele iria para mudar a vida dessa menina e a sua própria? O mistério estava lançado, e a cidade inteira mal podia esperar para ver o desfecho. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eduardo observava Luísa resolver o problema matemático com uma concentração que lhe parecia mágica. A sala estava em completo silêncio, até que um grito vindo da rua rompesse a tranquilidade.
a atenção de todos se voltava para a janela, e ele fez o mesmo. O que viu fez seu coração disparar. Uma multidão agitada, rostos assustados e, ao fundo, uma fumaça densa subindo. Como se o mundo estivesse pegando fogo. Ele não entendia. Por um instante, o que acontecia lá fora parecia mais urgente do que a matemática perfeitamente desenhada. É só um incêndio. Não deixem de prestar atenção nas tarefas, mas Eduardo não conseguia desviar o olhar. A fumaça aumentava. Ele queria correr. Algo o puxava para fora, como se não pudesse ignorar o caos. O tumulto na rua começou a tomar forma. Gente correndo, gritos se misturando às sirenes. Ele tinha que entender. Eduardo entrou na sala, ignorando os olhares questionadores. Alguém sabe o que está acontecendo? As vozes se embrenharam num burburinho nervoso. Luísa, por outro lado, estava absorta no seu papel, como se nada mais importasse. E havia nela algo que ele não ousava descrever. Uma calma no meio da tempestade. A tensão aumentava. O professor decidiu sair da sala, mas antes lançou um olhar de aviso. Eduardo aproveitou a brecha e correu atrás dele. No corredor, o cheiro sulfuroso do incêndio se misturava ao tédio da escola. Professor, o que está acontecendo? Aconteceu algo com a Luísa? A voz do homem soou distante, quase indiferente. Quando Eduardo alcançou o professor na saída da escola, sentiu uma presença próxima. Era um grupo de pessoas, caras conhecidas. Outra multidão ali, incluindo jornalistas. O que estava acontecendo? Ele mal percebeu, mas a pressão subia a cada passo. Um homem se destacou entre a multidão. Ele se aproximou de Eduardo e a voz embargada revelou: "Não temos tempo. O incêndio é criminoso. Alguém tentou apagar o futuro da Luísa." As palavras ressoaram como um eco na mente de Eduardo. Ele não sabia como reagir. O que aquilo significava? O professor, ao ouvir, ficou pálido. A verdade começou a emergir das sombras. Um pacto, um segredo. Luísa estava no meio de algo muito maior do que um simples desafio de matemática. Vários fios negativos estavam interligados. Um jogo sujo entre poder e fama, que se desenrolava sob o olhar indiferente da sociedade. Ele tinha suspeitas sobre o professor, mas a menina estava em perigo, e todos ali eram peões em um jogo obscuro. A tensão estourou como um balão. Silêncio. Apenas os gritos dissolviam a tristeza. Eduardo, sem saber, envolveu-se numa teia de manipulação. O que Luísa saberia? A dor nos olhos dela, antes calma, agora exibia um toque de preocupação. Com o incêndio consumindo não apenas o prédio, mas a verdade, uma nova parte dela começava a se revelar. Luísa era mais preciosa, mais poderosa. Ele precisava decidir. Proteger Luísa e se arriscar a descobrir o que estava por trás daquele fogo? Ou recuar, deixar tudo para trás, tempo de dinheiro e poder. A decisão latejava em sua cabeça. Eduardo, a voz de Luísa interrompeu seu pensamento. Ele olhou para trás e seus olhos se cruzaram. O que ela iria dizer tinha importância vital. De uma vez, o barulho abafado da multidão tornou-se um eco distante. As palavras estavam na ponta da língua dela, mas o tempo parecia congelar. E então, em um instante que parecia durar uma eternidade, ela sussurrou: "Eu sei quem fez isso." O mundo de Eduardo balançou. Ele estava pronto para ouvir, mas o que quer que ela dissesse poderia mudar tudo. E na frente do fogo, a verdade gritava, desesperada para ser ouvida. "Eu sei quem fez isso." As palavras de Luísa cortaram o ar como uma faca. Eduardo ficou paralisado, seu coração acelerado, as mãos trêmulas. Ele não sabia o que esperar. O barulho da multidão ao fundo parecia ficar distante. Tudo o que importava agora era o que ela tinha a dizer. "O que você quer dizer?" Ele conseguiu perguntar, a voz quase um sussurro. Luísa olhou para ele com aqueles olhos profundos, que agora brilhavam com uma combinação de medo e determinação. Era como se o incêndio lá fora não existisse mais. O silêncio da sala se tornava insuportável. As palavras dela pesavam. "O professor." Ela hesitou, a voz falhando.
Ele está envolvido. Ele sabe quem fez isso. Ele me pediu para ficar quieta. Eduardo sentiu um frio na espinha. A realidade começou a desmoronar em torno dele. O professor, aquele homem que parecia tão seguro, tão admirado, estava enredado em algum plano sombrio. O que mais ele havia escondido? Antes que Eduardo pudesse reagir, a multidão lá fora se agitou ainda mais. Gritos ecoaram e pessoas começaram a correr em direção à escola. A porta da sala se abriu com um estrondo e um grupo de estudantes entrou desesperado, esbaforido. É muito pior, gritou um deles, com os olhos arregalados. O incêndio não foi só um acidente. Alguém está tentando acabar com a escola. Eduardo, agora em transe, olhou para Luísa. O pânico se espalhava. Ele precisava agir, mas uma sombra de dúvida se abateu sobre ele. O que isso significava para ela, para ele? Sua mente girava. Você, ele começou, engolindo seco. Você realmente acha que o professor está por trás disso? Eu vi coisas. Luísa hesitou novamente, sua voz quase inaudível. Mensagens no celular dele. Coisas sobre dinheiro, regras. Mas antes que Eduardo pudesse entender o que ela estava sugerindo, o barulho na rua cresceu ainda mais. As sirenes da polícia começaram a tocar, e isso o fez sair da inércia. Ele pegou a mão de Luísa, firme, mas gentil. Havia algo grande e perigoso, prestes a estourar, e ele não podia deixar a garota lá. Precisamos sair, ele disse, puxando-a em direção à porta. Mas antes que pudesse dar mais um passo, um barulho ensurdecedor abalou os vidros. Uma explosão vinda dos fundos da escola fez com que todos caíssem para trás, gritos ecoando pelo corredor. O caos tomou conta, pane de luz, fumaça preta invadindo o ar, pessoas correndo em todas as direções. Eduardo pôde ver o horror no rosto de Luísa, mas agora não era a hora de hesitar. Vamos! Ele gritou puxando-a pelo braço. Sua mente estava a mil. Precisava entender tudo. Quais segredos estavam à espreita? Antes que pudessem sair, uma mão agarrou o ombro de Eduardo. Era o professor, pálido, com um olhar que misturava desespero e raiva. Você não pode sair. Não pode levar ela. Ele gritou, mas a urgência no tom soava mais como um alerta do que um pedido. Luísa virou-se, os olhos arregalados. Eduardo, o que você vai fazer? Eduardo olhou de um para o outro. O professor não era mais o mentor respeitado. Havia algo obscuro em seu olhar, como se estivesse determinado a guardar o segredo a qualquer custo. Não confie nele, Luísa advertiu, mas seu coração batia rápido. Eduardo se debateu entre a necessidade de proteger Luísa e a voz do professor, que agora parecia mais uma ameaça. E então, novamente um tremor. O incêndio se alastrava. Um verdadeiro inferno ao redor deles. Eduardo, sentindo a adrenalina, decidiu. Vamos descobrir a verdade, Luísa, disse já puxando adiante, ignorando o professor que tentava chamar. Mas à medida que se afastavam, a última frase do homem ecoou na mente de Eduardo. Você não sabe quem realmente está por trás disso. O que isso significava? Ele sentiu um aperto no peito. A cada passo a incerteza crescia. A cidade ao redor estava pegando fogo, e tudo o que ele pensava saber estava desmoronando. Quem era o verdadeiro vilão nessa história? O que mais Luísa aguardava? O futuro deles estava em jogo, e cada escolha vinha carregada de riscos. Eduardo puxou Luísa com força, já sem olhar para trás. A fumaça densa começava a invadir o corredor, e o calor se fazia mais intenso. Ele não podia deixar nada abalar sua determinação. Mas a voz do professor ecoava em sua mente, e as últimas palavras dele o assombravam. Você não sabe quem realmente está por trás disso. Enquanto corriam, Eduardo percebeu olhares aterrorizados dos alunos e gritos de desespero no ar. Luísa continuava olhando para ele, mas seu olhar estava distante, como se estivesse vendo algo além do caos. O coração de Eduardo disparava. Ele sentia que precisavam sair daquele lugar.
Mas agora ele tinha outra preocupação. Quem realmente era Luísa? O que mais você sabe? Ele perguntou, tentando acompanhar seu raciocínio. Cada palavra dela era uma pista, e ele precisava urgentemente delas. Luísa hesitou por um momento, como se estivesse pesando suas palavras. A mensagem começou, mas foi interrompida pelo som de sirenes, agora mais próximas. A pressão aumentava, e então, de repente, tudo mudou. Uma explosão mais forte que a anterior estourou na escola, envolvendo tudo em uma luz ofuscante. Eduardo e Luísa voaram para o chão. Ele a agarrava com firmeza, mas em seu interior sentia a confusão crescente. Ele se levantou, puxando Luísa junto a ele, e se virou para ver o que tinha causado a explosão. Olhando atentamente, um breve silêncio caiu, antes que a verdade destrutiva surgisse diante dele. Emergiu uma nuvem de fumaça e do meio dela, uma figura familiar apareceu. O professor estava ali, mas seu olhar era diferente. Havia uma ferocidade nele que Eduardo nunca tinha visto. O homem estava coberto de fuligem, e em sua mão havia algo brilhante, um dispositivo, um artefato meticulosamente construído, que ele reconheceu como uma bomba. "O que você fez?" gritou Eduardo, seu corpo congelando de choque. Luísa se encolheu ao seu lado. Para ela, as peças do quebra-cabeça começavam a se unir. O homem que sempre respeitaram, que todos admiravam, estava no centro de uma conspiração. O professor riu, um riso sardônico que soou como música macabra. "Para que você entenda, é só o começo, Eduardo. Um show que precisa de um bom enredo e sacrifícios." Ele olhou diretamente para Luísa, seu sorriso se alargando. "Ela é a chave, e você, meu caro, está apenas no caminho." O chão parecia desmoronar sob os pés de Eduardo. Ele tentou lembrar das palavras de Luísa, a menina frágil que tinha o poder de resolver enigmas. Mas isso não fazia sentido. Luísa? A chave? O que o professor queria dizer com isso? "Não se preocupe. Você só vai entender quando for tarde demais." O professor avançou um passo. "Eu vou moldar meu destino, e ela será o primeiro passo para alcançar o poder que me foi negado." A mente de Eduardo girava. O que ele havia deixado para trás? Ele não conhecia a verdadeira história do professor. E Luísa, como ela se encaixava nesse plano? Ele olhou para ela e viu um medo, mas também uma determinação que o surpreendeu. O dispositivo na mão do professor começou a apitar. Eduardo não tinha mais tempo. Ele precisava agir. Mas antes que pudesse planejar o movimento, Luísa, com um olhar intenso, disse: "Eu sei como pará-lo." A cada palavra, Eduardo sentiu uma onda de esperança, mas também de terror. O que ela sabia? O que mais estava em jogo? E, acima de tudo, como ele poderia proteger Luísa do homem que eles sempre confiaram? Enquanto a fumaça envolvia tudo e a tensão explodia, ele sentiu que cada decisão agora carregava o peso do mundo. Quem seria o verdadeiro vilão nessa história cruel? O que a próxima explosão revelaria? Eduardo puxou Luísa com força, seu coração pulsando como um tambor. O tempo parecia escorregar entre seus dedos. Ele não podia deixar o professor se aproximar mais. A fúria no olhar do homem o deixava nervoso. O dispositivo em suas mãos emitia um eco inquietante, como um aviso de que os próximos instantes poderiam ser os últimos. "Luísa, o que você sabe?" Sua voz soou quase implorativa. O que mais havia? Ele sentia que precisava entender, mesmo enquanto a fumaça engolia tudo ao seu redor. "Eu sei como pará-lo," ela repetiu, sua voz agora mais firme. Mas antes que pudesse explicar, um grito cortou o ar. Uma explosão ensurdecedora ecoou do corredor, e as paredes tremeram. Eduardo olhou para trás. A porta da sala voou aberta, e uma avalanche de estudantes o rompeu pelo corredor, pálidos e apavorados. Ele os viu correr como formigas assustadas. O caos tinha atingido um novo nível. A escola estava em frangalhos. "Você tem que confiar em mim," Luísa insistiu, seu olhar fixo em Eduardo. "Por favor." Ele afou tentando entender. A pressão aumentava.
O professor estava prestes a explodir de raiva e desespero. Eduardo viu o homem erguer o dispositivo como se fosse um troféu, um sorriso de satisfação distorcendo seu rosto. Ele estava prestes a revelar algo. Você realmente acha que pode mudar isso? O professor gritou, a voz cortada por uma risada maníaca. Você é só uma criança, Luísa. Não percebe que já perdeu? E naquele momento, uma realidade aterradora começou a brotar na mente de Eduardo. O que se passava por trás da fachada? Como as peças se encaixavam? Então, no calor do momento, algo inesperado e devastador aconteceu. O próprio professor, em sua busca por controle e poder, começou a vacilar. Ele olhou para a porta e Eduardo seguiu seu olhar. A sala se encheu com um ruído ensurdecedor de sirenes, e a multidão de alunos começou a empurrar-se em direção à saída. Mas então, Luísa colocou a mão sobre o dispositivo. Suas mãos estavam trêmulas, mas nos olhos dela havia uma centelha. Ela olhou para Eduardo e disse: Eu sei o que você realmente é. Eduardo sentiu uma onda de calor correr pela espinha. O que ele estava fazendo? Ele olhou para o professor, que estava agora em estado de choque, a verdade crescendo entre eles como uma tempestade. O que você quer dizer? Eduardo questionou, seu coração disparando com cada sílaba. Você. Luísa gesticulou para o professor, um brilho intenso em seu olhar. Você achou que me enganaria como enganou todos os outros. Mas eu sei quem você realmente é e o que você realmente quer. Eduardo ficou paralisado. O conteúdo da mensagem de Luísa parecia tão improvável. O que ela queria dizer com isso? O professor ficou irado, mas também hesitante. Era como se a verdade sobre ele estivesse prestes a ser exposta. Você não sabe o que está dizendo! O professor gritou, seu tom agora repleto de desespero. Ele deu um passo à frente, e a tensão no ar moralizou. Ah, mas eu sei. Você não é só um professor. Você está fazendo parte de algo muito mais profundo, não está? A voz de Luísa agora ressoava como um tambor. Cada palavra uma batida de verdade. Eduardo sentiu uma onda de frio. Isso era muito maior do que ele pensava. O que Luísa estava fazendo? As peças do quebra-cabeça estavam se reorganizando de uma forma aterradora. Você não pode revelar isso. A voz do professor tremia agora. Uma mistura de medo e indignação. Não você. Você não pode fazer isso comigo. Então, com uma explosão inesperada, Luísa fez um movimento rápido, a mão avançando em direção ao dispositivo. Eduardo gritou em protesto, mas era tarde demais. Um brilho ofuscante emanou do dispositivo, e a sala foi engolida pela luz. No instante seguinte, Eduardo percebeu que estava em um lugar bem diferente. O incêndio, a fumaça, o caos, tudo desaparecera. E ao olhar ao redor, não viu mais a escola, mas sim um ambiente completamente novo. Uma sala modular cheia de tecnologia avançada. O que aconteceu? Eduardo olhou para Luísa desconcertado, mas ela estava diferente agora. Seus olhos estavam cheios de uma compreensão que ele nunca tinha visto antes. Onde estamos? Aqui é onde a verdade se revela, Luísa respondeu, calma e resoluta. E a verdadeira luta está apenas começando. O que isso significava? O que mais ela estava escondendo? Eduardo precisava entender, mas a sensação de tudo mudar novamente o deixou em estado de choque. O professor. Luísa. E agora, esse novo mundo? A verdade estava na ponta da língua, mas onde tudo isso os levaria? Eduardo puxou Luísa com força, seu coração pulsando como um tambor, e tempo parecia escorregar entre seus dedos. Ele não podia deixar o professor se aproximar mais. A fúria no olhar do homem o deixava nervoso. O dispositivo em suas mãos emitia um eco inquietante, como um aviso de que os próximos instantes poderiam ser os últimos. Luísa, o que você sabe? Sua voz soou quase implorativa.
O que mais havia? Ele sentia que precisava entender, mesmo enquanto a fumaça engolia tudo ao seu redor. Eu sei como pará-lo, ela repetiu, sua voz agora mais firme. Mas antes que pudesse explicar, um grito cortou o ar. Uma explosão ensurdecedora ecoou do corredor e as paredes tremeram. Eduardo olhou para trás. A porta da sala voou aberta e uma avalanche de estudantes irrompeu pelo corredor, pálidos e apavorados. Ele os viu correr como formigas assustadas. O caos tinha atingido um novo nível. A escola estava em frangalhos. Você tem que confiar em mim, Luísa insistiu, seu olhar fixo em Eduardo. Por favor. Ele arfou, tentando entender. A pressão aumentava. O professor estava prestes a explodir de raiva e desespero. Eduardo viu o homem erguer o dispositivo como se fosse um troféu, um sorriso de satisfação distorcendo seu rosto. Ele estava prestes a revelar algo. Você realmente acha que pode mudar isso? O professor gritou, a voz cortada por uma risada maníaca. Você é só uma criança, Luísa. Não percebe que já perdeu? E naquele momento, uma realidade aterradora começou a brotar na mente de Eduardo. O que se passava por trás da fachada? Como as peças se encaixavam? Então, no calor do momento, algo inesperado e devastador aconteceu. O próprio professor, em sua busca por controle e poder, começou a vacilar. Ele olhou para a porta, e Eduardo seguiu seu olhar. A sala se encheu com o ruído ensurdecedor de sirenes, e a multidão de alunos começou a empurrar-se em direção à saída. Mas então, Luísa colocou a mão sobre o dispositivo. Suas mãos estavam trêmulas, mas nos olhos dela havia uma centelha. Ela olhou para Eduardo e disse, eu sei como pará-lo. A cada palavra, Eduardo sentiu uma onda de esperança, mas também de terror. O que ela sabia? Ele olhou para o professor, que estava agora em estado de choque, a verdade crescendo entre eles como uma tempestade. O que você quer dizer? Eduardo questionou, seu coração disparando com cada sílaba. O professor, começou Luísa, mas uma sombra cruzou seu rosto. Ele me disse que eu era especial, que eu tinha habilidades, uma ligação com algo muito maior do que sei. Eduardo franziu a testa. O que ela queria dizer? O professor estava se agitando, o sorriso sumindo, pálido. Ele parecia sentir que algo estava prestes a sair do controle. Pare de falar! Gritou o professor, a voz vibrando de raiva. Ele moveu o dispositivo de forma ameaçadora. Você não sabe o que está fazendo. E no meio daquela tensão, algo aconteceu. A estrutura da escola começou a tremer, o chão vibrando sob os pés deles. Eduardo se segurou na parede, tentando processar o que estava acontecendo. E então, uma luz ofuscante convergiu para o centro da sala, iluminando Luísa em um brilho quase sobrenatural. Tocá-lo não é a solução, gritou Luísa, com uma força que Eduardo nunca tinha ouvido antes. Eu sou a chave que ele procura. E ao dizer isso, uma onda de energia atravessou a sala. O dispositivo nas mãos do professor começou a brilhar intensamente, e o som grave emanou dele como se a própria estrutura estivesse gritando. Eduardo viu algo se elevar do chão. Uma esfera luminosa envolvendo Luísa, pulsando e vibrando como se estivesse viva. O que? O que você fez? Eduardo murmurei, sem acreditar no que via. Eu não sei. Luísa sussurrou, mas havia uma intensidade em sua voz. Mas, Eduardo, precisamos descobrir juntos. Nesse momento, o professor, desesperado e temendo por sua própria vida, fez um movimento brusco e o dispositivo explodiu. A sala foi inundada por uma luz ofuscante, um tremor que parecia rasgar a realidade. Eduardo viu tudo ao seu redor se desfazer em fragmentos, e o olhar de Luísa, com um misto de coragem e desespero, ficou gravado na sua mente. Quando a luz finalmente se dissipou, Eduardo se viu em um lugar vazio, solene. Não havia mais escola. Não havia mais fumaça ou correria. Era um espaço sem fim. E ao seu lado estava Luísa, mas ela agora parecia diferente. Algo havia mudado profundamente nela. Ela olhou para Eduardo com uma expressão séria. Eduardo, precisamos entender que somos parte de algo muito maior.
Eles estão vindo. Uma onda de terror percorreu a espinha de Eduardo. Quem eram eles? E o que Luísa sabia que ele não sabia? Enquanto a dúvida pairava no ar, uma voz ecoou ao longe, suave, mas poderosa. O tempo não é apenas um fio, disse a voz. É uma rede, e vocês fazem parte dela. O que significava isso? A verdade se tornava mais confusa e complexa a cada momento. Eduardo olhou para Luísa, e naqueles olhos havia um abismo de mistérios e segredos. O que viriam a descobrir poderia mudar o destino de todos. Estamos apenas começando. Eduardo e Luísa estavam em um vazio sem fim, e a tensão era palpável. A voz que ecoava ao longe parecia reverberar em seus corpos, como se o espaço em que estavam se tornasse ainda mais denso a cada palavra. Luísa olhou nos olhos de Eduardo com uma determinação inabalável, como se tudo dependesse dela naquele momento. Mas antes que pudesse explicar o que significava serem parte de algo maior, um tremor súbito balançou o chão sob eles. Não era um tremor comum. Era como se a própria realidade estivesse se despedaçando novamente. O espaço em volta se contorcia e, em um instante, tudo se transformou. Um clarão ofuscante os envolveu. Eduardo sentiu uma forte pressão, como se estivesse sendo puxado para um lugar diferente. E então, como se estivesse caindo, ele se viu no que parecia ser um laboratório gigantesco, com telas e máquinas que piscavam em uma cacofonia de cores e sons. O ar estava cheio de eletricidade. O que é isso? Ele murmurou, olhando em volta, desorientado. Luísa estava ao seu lado, um brilho intenso nos olhos. Mas nesse novo ambiente, algo estava diferente. A confiança dela se misturava a uma pressão sufocante. Antes que Eduardo pudesse processar, uma figura surgiu das sombras. Uma mulher, com cabelos prateados e uma presença imponente, se aproximou. Seus olhos eram frios, mas havia uma intensidade que paralisou Eduardo. Então, vocês finalmente chegaram, ela disse, sua voz ecoando como música em um lugar distante. Eu sou Ara, e estou aqui para esclarecer tudo. Eduardo sentiu um nó na garganta. O que aquela mulher sabia? Ele olhou para Luísa, que parecia assustada. Havia algo no olhar dela que o deixou intrigado. O que você quer dizer? Luísa perguntou, sua voz tremendo um pouco. O professor, sua história, a escola, tudo isso foi apenas uma parte do plano. Ara disse com um sorriso enigmático. Luísa, você não é quem pensa que é. Eduardo se virou para Luísa, seu coração disparando. O que Ara estava insinuando? Eu sou apenas Luísa, ela disse, balançando a cabeça em descrença. O que você está dizendo? Ara deu um passo em direção a ela, um brilho frio nos olhos. Você é a única que pode acessar o Nexus. O poder que você possui está entrelaçado com a alma da escola. E claro, a verdade é que você precisa fazer uma escolha. A menção de Nexus deixou Eduardo confuso e apreensivo. Mas o que aconteceu a seguir transformou tudo. Luísa começou a tremer, suas mãos cobertas de um brilho azul. Eduardo esticou a mão para ela, mas foi interrompido quando a mulher declarou: é hora de mostrar a verdade. E com um gesto, a sala se ilumina com imagens extraordinárias. Eduardo viu a escola, crianças, professores, e então flashes de conversas sussurradas entre o professor e homens encapuzados. Ele se perguntou a que ponto a história os tinha levado, e o que estava escondido à frente. Luísa, olhe, ele gritou. Mas quando tentou alcançá-la, ela foi puxada para a esfera de luz que surgiu ao seu redor. Não! Ele estendeu a mão, mas uma força invisível o segurou. Você não entende! Ara gritou para ele. Sua amiga é a chave para a sobrevivência de muitos, mas ela também pode se tornar uma arma. A expressão de Luísa escureceu, como se uma sombra a envolvesse. Eduardo sentiu desespero. A mulher que prometia esclarecer tudo, agora parecia imprevisível. Você precisa saber a verdade, Ara disse, seu olhar fixo em Eduardo.
O professor não era o inimigo. Ele estava tentando proteger a Luísa de algo pior. Uma revelação como um tapa na cara. Abalado, Eduardo olhou novamente para Luísa, agora envolta em energia. O que isso significava? Quem realmente eram eles? O que estavam tentando esconder? E no exato momento em que a verdade começava a se revelar, um estrondo ecoou pela sala. As luzes tremeluziam, e uma fissura se abriu no chão. Uma fenda negra que se alastrava rapidamente. O tempo está se esgotando, Ara gritou, mas Eduardo só conseguiu pensar em Luísa, agora perdida em meio ao caos que o cercava. Luísa, ele gritou, mas a voz dela era abafada pelo barulho crescente da fenda se expandindo. A imagem dela, agora contornada pela luz azul, estava se transformando. E então, antes que pudesse fazer algo, a fenda se abriu ainda mais, puxando tudo para dentro. A cena ao redor, as luzes, a mulher e Luísa. No último instante, Eduardo sentiu uma conexão. Ele sabia que a luta estava longe de acabar, e enquanto a escuridão os engolia, uma última frase ecoou em sua mente. A verdade é um fardo, e o peso dela pode transformar a luz em sombra. O que isso significava? O que mais ele descobriria? Cada pergunta girava como um furacão, e ele sabia que a resposta estava mais distante do que nunca. A luz ofuscante começou a desvanecer, e Eduardo sentiu uma pressão dançante em seu corpo. Estava em um espaço diferente. Um laboratório imenso, cheio de equipamentos desconhecidos. Uma máquina pulsava em um canto, enquanto telas mostravam imagens que giravam como um redemoinho. Ele piscou, tentando entender onde estava, seus sentidos à flor da pele. Luísa se movia ao seu lado, sua presença agora mais forte, quase como um farol, mas também cheia de uma ansiedade palpável. A figura imponente de Ara se aproximou, seu olhar julgador se fixando em Eduardo, como se detectasse cada batimento do seu coração. Então, ele ouviu algo, um ruído no fundo, um alerta agudo. Eduardo se virou para a tela mais próxima. Imagens de crianças, do incêndio, do caos. E em seguida, uma gravação do professor, agora visivelmente atormentado, discutindo com pessoas de traje escuro, com vozes sussurradas e gestos apressados. Palavras cortantes dançavam no ar, e Eduardo ficou paralisado. A escola precisa ser limpo, disse o professor, seu tom opaco, cúmplice. Não podemos deixar que ela descubra a verdade. Acordos foram feitos. Uma onda de choque atravessou Eduardo. Ele olhou para Luísa, procurando respostas em seus olhos. O que o professor queria esconder? E por que Luísa era tão vital? Ara, percebendo a confusão, interrompeu. O que você vê é apenas uma fração do que está em jogo. Luísa tem o poder de conectar mundos. Ara hesitou, mas a urgência nos olhos dela a encorajou a continuar. Ela pode descobrir a verdade. E, antes que pudesse terminar, a sala tremeu novamente, o chão vibrando sob seus pés. A fenda que eles deixaram para trás começou a se estender, invadindo o espaço, devorando luz e som. Eduardo gritou para Luísa, mas ela parecia fixada, uma expressão profunda nos olhos que ele nunca tinha visto antes. Luísa, o que você está fazendo? Ele gritou, a tensão em sua voz crescendo como a tempestade fora daquelas paredes. Então a bomba estourou. Era o silêncio que precedeu a catástrofe. De repente, Luísa se voltou para Ara com um olhar de clareza incomum. Eu não sou... Suas palavras eram lentas, quase hesitantes, mas ecoavam com uma revelação. Eu não sou só Luísa, sou parte dele. Parte do que ele queria que eu fosse. A realidade de Eduardo se desfez em instantes. O que eu estava dizendo? Era como se alguém tivesse puxado um tapete sob seus pés. Ele não tinha certeza se estava preparado para ouvir o que vinha a seguir. O laço entre eles nunca foi apenas de amizade, mas algo muito mais profundo e obscuro. Ara sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era uma confirmação amarga do que Eduardo não queria aceitar.
Luísa precisa escolher. Ela é a sucessora de um poder ancestral. O mesmo poder que o professor queria controlar, mas ele falhou. Agora isso é dela. Ara declarou, com um tom triunfante. Eduardo se viu em choque. A menina que ele conhecia era uma chave para algo maior. E agora, Luísa tinha que decidir. Ela poderia ser uma heroína ou um monstro. Um pânico gelado tomou conta dele. O que isso significava para eles? Para a cidade? E se tudo o que ele pensava que sabia sobre Luísa estivesse errado? A fenda negra se desdobrava, e a realidade começava a desmoronar ao redor deles. Eduardo sentiu um nó na garganta. Nenhuma explicação faria sentido agora. E o amor que sentia por Luísa se transformava em um profundo receio. "O que você vai fazer, Luísa?" perguntou, a voz rouca. E enquanto a luz da sala começava a oscilar, ela retirou uma pulseira de um dos pulsos, um artefato que pareceu brilhar com uma luz própria. "A única maneira de parar isso é se eu me conectar ao que sou." Ela olhou para Eduardo, enterrando uma esperança em seus olhos. "Mas posso perder tudo." Eduardo sentiu sua respiração falhar. O peso do mundo estava sobre eles, e tudo o que eles eram estava prestes a mudar. A escolha de Luísa poderia salvar ou destruir. Ele estendeu a mão, desesperado por uma conexão. E enquanto os dois olhavam para a fenda se aprofundando, a essência do que eram ecoava ao longe. Algo estava prestes a acontecer, e o impacto disso poderia ser devastador. "Por favor, Luísa," ele sussurrou enquanto a luz começava a envolvê-los. A resposta dela poderia definir suas vidas ou acabar com tudo. O fim estava ao seu alcance, mas a transformação começava a acontecer. E no último momento, Eduardo percebeu que o que temia era também o que mais desejava. Porque a verdade, assim como a fenda, estava prestes a engoli-los. A luz ofuscante que cercava Luísa começou a se intensificar, como se estivesse disparando um alerta em cada partícula de ar. Eduardo, desesperado, estendeu a mão, pronto para puxá-la para o lado. Mas de repente, tudo se transformou em caos. A sala ao redor começou a desmoronar, como se o tempo e o espaço se contorcessem em um desfile de sombras e gritos abafados. "Luísa!" Seu grito ecoou, mas ela parecia absorta, seus olhos fixos totalmente na esfera de luz, que agora pulsava como um coração. "Eu preciso fazer isso!" Ela respondeu, mas suas palavras estavam quase perdidas no barulho crescente do colapso. Então, o que parecia ser a estrutura do laboratório começou a se romper em pedaços, e uma onda de energia violenta lançou Eduardo para trás. Ele caiu, e o chão sob ele, como se tivesse vida. A fenda negra que surgira antes, agora se expandia ainda mais, engolindo tudo e todos. "Não!" ele gritou, tentando se levantar. O que estava acontecendo? No instante seguinte, Luísa, envolta pela luz, deu um passo à frente, e tudo parou. A luz explodiu em uma onda de cores que iluminou tudo ao redor deles. Uma imagem projetada na parede apareceu, flashes de memórias e visões. Eduardo reconhecia rostos, lugares, momentos com Luísa ao seu lado, mas havia algo mais, algo sombrio e aterrador. No coração daquele brilho surgiram visões do professor, rindo de maneira sádica, e conversas sussurradas entre pessoas em trajes escuros. Eduardo mal pôde respirar. O professor era parte disso. Ele tentou avançar, mas uma barreira invisível o impediu. Luísa estava ali, e ao mesmo tempo, muito longe. "Eduardo!" Luísa gritou de volta. Sua voz estava distorcida pelo eco do que estava acontecendo ao redor. "Temos que confiar um no outro." E então, tudo se desfez novamente. Como um balde de água fria, a realidade se cristalizou. Luísa olhou diretamente nos olhos de Ara, e algo mudou. O brilho, tomando conta de Luísa, começou a oscilar como se uma tempestade estivesse prestes a explodir. "Eu!" ela murmurou trêmula. O olhar dela se iluminou de uma forma diferente.
O que Eduardo pôde ver em Luísa naquele momento não era apenas uma amiga, mas uma força incomensurável. Eu não sou quem você pensa que sou. Um silêncio pesado permeou a sala. Tudo e todos pararam. E foi ali, com uma tensão sufocante no ar, que Ara revelou o que Eduardo nunca imaginou ouvir. Luísa, você é descendente de uma linhagem antiga, ligada a esses poderes. O professor não era seu inimigo. Ele estava tentando proteger você da verdade. As palavras de Ara cortaram o mar como uma faca. Eduardo ficou mudo, sentindo um nó na garganta. O que Ara estava insinuando? O que você está dizendo? Ele questionou, sua voz soando quase como um sussurro, enquanto a fenda negra parecia se contorcer com suas emoções. E então, o que parecia ser a revelação chocante se transformou em uma maré de desespero. Luísa começou a desaparecer. O brilho a envolveu em uma camada de luz e as formas se distorceram. Eduardo se sentiu paralisado, as emoções explodindo em um turbilhão. Luísa! Ele gritou, mas naquele instante, todos os olhares estavam fixos nela. E ela, em um último ato de determinação, sussurrou. Eduardo, eu tenho que ir, senão todos vão se perder. E antes que pudesse dizer mais, a fenda negra se abriu com um rugido, engolindo a luz e a própria Luísa. O chão tremeu com tanta força que Eduardo foi lançado para o lado, batendo em algo frio e metálico. Ele se levantou, o coração batendo descontrolado. O que acabara de acontecer? O que ele tinha perdido? A sala estava agora cheia de caos e gritos, e ele se lembrou das palavras de Ara ecoando em sua mente. Você não sabe quem realmente está por trás disso. A verdade estava se formando como um quebra-cabeça, e enquanto a fenda parecia se expandir, Eduardo sabia que precisava agir. A conexão com Luísa era mais profunda do que ele imaginava. Com um último olhar para onde ela estivera, ele se lançou para frente, decidindo confrontar a fonte daquela verdade obscura, determinado a descobrir não apenas o destino de Luísa, mas também suas próprias raízes nesse jogo cruel que parecia ultrapassar o entendimento. A única coisa que sabia era que todo o seu mundo poderia se despedaçar a qualquer momento. Ele estava prestes a descobrir que tudo o que pensou que sabia estava prestes a mudar novamente. Eduardo sentiu a pressão do tempo e do espaço se desmoronando ao seu redor. A sala se desfazia, as paredes começando a tremer como se estivessem chorando, e uma onda de pânico tomou conta dele. Luísa estava lá, envolta em luz, mas ao mesmo tempo parecia tão distante. Não! Ele gritou, sua voz cortando o ar. A dor em seu peito era quase física. Ele se lançou para frente, tentando alcançar a luz, mas uma força invisível o segurou. Por favor, Luísa, volte. Ela olhou para ele, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. O tempo parecia parar enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo, o que Ara havia revelado. Ela não era apenas uma menina comum, mas a chave para algo muito maior. Eduardo, A voz dela tremia, mas havia um poder subjacente, algo que ela ainda não compreendia totalmente. Eu preciso fazer isso para salvar todos nós. Então, com um movimento decidido, Luísa se virou para a esfera de luz e Eduardo sentiu um aperto na garganta. A fé que ele havia depositado nela estava prestes a ser testada. A luz ao redor dela começou a pulsar, transformando-se em um redemoinho brilhante que deixou Eduardo atordoado. Ele sabia que ela estava prestes a tomar uma decisão crucial, mas a ideia de perdê-la era insuportável. Não, Luísa, não faça isso. Ele gritou novamente, o desespero tingindo sua voz, mas ela estava além das palavras dele. A luz começou a se expandir, invadindo o espaço ao seu redor. Ara observava com um sorriso enigmático, como se soubesse que estavam prestes a atravessar um ponto sem retorno. O chão começou a se desintegrar e a fenda negra se alargava, absorvendo tudo ao seu redor. Eduardo, Luísa olhou para ele mais uma vez, e naquele momento, todo o caos à sua volta se dissipou. A conexão que eles compartilhavam superava qualquer barreira. Eu sempre estarei com você,
Enquanto a escuridão tentava envolvê-los, a luz emana da esfera iluminou o local como um novo amanhecer. Num instante, Luísa fez sua escolha. Ela saltou para a luz, e Eduardo sentiu um vazio profundo. O impacto a levou a um outro mundo, e a fenda cresceu, engolindo Ara e toda a realidade que conheciam. E então, silêncio. Um silêncio engrandecido, como se nada jamais tivesse existido. Eduardo se viu de pé, em um campo aberto, sob um céu azul intenso. Ele olhou ao redor, perdido. E depois, um calor percorreu seu corpo, uma energia vibrante e familiar. Era como se Luísa estivesse ao seu lado, invisível, mas inegavelmente presente. Eu estou aqui, Eduardo. Sua voz ecoou em sua mente, não como um sussurro, mas como uma promessa. Ele sentiu uma onda de alegria e tristeza misturadas. O reconhecimento do que tinham vivido, do que haviam perdido. Eduardo respirou fundo, sentindo a brisa suave tocar seu rosto. Ele sabia que a luta estava longe de acabar. O professor, Ara, a escola inteira. Tudo isso era apenas uma parte do que ainda estava por vir. Eu vou encontrar você, Luísa. Ele prometeu em voz alta, a determinação aflorando em seu coração. E com isso, Eduardo virou-se em direção ao horizonte, pronto para enfrentar o que quer que o aguardasse, porque agora, mais do que nunca, ele entendia o poder da escolha e o que significava amar alguém de verdade. E nesse amor, ele sabia que encontraria força para continuar. Enquanto a luz do sol começava a brilhar no céu, uma única sensação o envolveu: a certeza de que a próxima aventura estava apenas começando. Você precisa se inscrever agora. Não pense duas vezes. Cada inscrição conta. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais histórias como essa cheguem até você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final incrível. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o desfecho dessa aventura. Não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros fãs sabem como é importante apoiar o canal e queremos trazer muito mais conteúdo exclusivo para vocês.